Amém. Vamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5, está na página 143 do Novo Testamento, dessas Bíblias que estão aí nos bancos. Página 143. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Assim diz o Senhor: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Vamos repetir? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Podem sentar e ouçamos mais um. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se incurável for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curável for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, faz o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, faz o que houver, sempre será Deus. Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curável for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus.
o espírito do amor é humilde. Depois de um período de tanta contenda, tanta disputa, tanta dissensão, depois de um período em que essas coisas tornaram ou criaram separação até mesmo entre irmãos, famílias. Eu entendo que é tempo de começar uma jornada que nos faça viver e resgatar princípios cristãos de comunhão e de relacionamento nos moldes ensinados por Cristo. Coisas que vão nos ajudar a cumprir os mandamentos principais dados por Deus, dados e afirmados por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é um gesto de carinho, Kátia. Esse é um gesto de aproximação. Dudu, não mexa na bolsa de vovó, não. Ela já vem aí, tá? Eu gostaria de trazer ao seu coração uma meditação que nos faça ter um despertamento para a necessidade de obediência a esses princípios que Deus nos deu como mandamentos. Nós somos chamados, sobretudo, a amar e a cuidar uns dos outros. A primeira parte do texto de 1 Coríntios 13, 4, trata como o amor se comporta ao ver a prosperidade das outras pessoas. Já a segunda parte desse versículo, que nós vamos usar nessa meditação, nos mostra como o amor se comporta em relação aos próprios bens, aquilo que Deus lhe concede. Assim como o amor cristão nos previne contra qualquer sentimento de inveja, ele também nos guarda de vangloriar-nos de qualquer coisa que possuímos. O amor cristão nos ensina como devemos nos conduzir. E isso sempre da forma mais adequada, quer estejamos acima ou abaixo de qualquer circunstância. Naturalmente, esse princípio não trata apenas das nossas ações, mas, sobretudo, nos trata nas nossas disposições íntimas, interiores. Aquilo que nós sequer declaramos, mas Deus conhece. A doutrina aqui ensinada nos diz que o amor não é orgulhoso, e sim humilde. E, em primeiro lugar, o que é humildade? A humildade pode ser definida como um hábito da mente e do coração,
no reconhecimento da nossa indignidade, da nossa vileza diante da santidade de Deus, ou nossa inferioridade comparada com a sua grandeza. Tudo isso precisa ser demonstrado através do nosso comportamento. Não apenas declarado, precisa estar evidente no modo como nós nos comportamos. Nós devemos ter o senso da nossa indignidade relativa. E eu digo indignidade relativa porque a humildade é uma graça apropriada a todas as criaturas, sendo elas gloriosas e excelentes ou não. Os espíritos glorificados nos céus estão libertos dos pecados, mas ainda assim têm muitos motivos para serem humildes diante do Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus não é humilde porque Ele é a grandeza, Ele é a perfeição. Isso implicaria em alguma imperfeição. Nem o orgulho, nem a humildade fazem parte dos atributos de Deus. A humilhação do Filho de Deus é consequência da sua encarnação, do fato de ter assumido a natureza humana. E a sua natureza humana, em particular, o torna necessitado de viver alguns atributos específicos de Deus no ser humano. A humildade é uma delas. A humildade é uma excelência apropriada a todas as criaturas, sejam elas caídas ou não. A humildade consiste principalmente em um senso, um reconhecimento da infinita distância que temos entre Deus e nós. Somos criaturas pequenas e desprezíveis, comparadas aos vermes do pó. Quando comparados a Deus, deveríamos nos considerar como nada, ou menos do que nada. Em um momento muito especial de intercessão, Abraão lembrou-se de qual era a sua posição diante de Deus ao dizer: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Esse tipo de espírito é essencial à verdadeira humildade. O ser humano precisa reconhecer-se pequeno, pobre, diferente e indigno diante do Deus Supremo. E esse espírito é essencial a uma humildade verdadeira. Sim, porque muitas vezes podemos demonstrar uma certa humildade diante de algumas pessoas e ainda assim sermos orgulhosos diante de Deus. O que dizia aquele fariseu diante do cobrador de impostos que estava ali no templo? Obrigado, Senhor, porque não sou como este. Você acha que nisso existe algum tipo de humildade verdadeira? Óbvio que não. Alguém que é humilde verdadeiramente se reconhece tão pequeno como qualquer outro diante da grandeza de Deus.
Por isso, muitas pessoas, por causa de interesses e circunstâncias terrenas, se mostram humildes, mas, no entanto, são totalmente vazias da verdadeira graça da humildade. Gente que finge humildade, mas que não consegue deixar de transparecer o seu orgulho, a sua soberba, a sua ideia de ser melhor que os outros. Quando nos comparamos com muitas pessoas ao nosso redor, nós não temos muitos motivos para sermos humildes. Mas a humildade, para ser verdadeira, deve proceder de um senso correto quanto à nossa indignidade diante de Deus. Eu tenho dito por diversas ocasiões que o nosso modelo não é homem nenhum, mulher nenhuma. Por mais admiráveis que sejam essas pessoas, elas são humanas como nós, têm falhas como nós, têm possibilidade de queda como nós temos. O senso correto quanto à nossa indignidade precisa ser resultado de uma percepção do que somos diante da grandeza de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus. Quando nós admitimos a nossa verdadeira posição diante do Criador, diante do nosso Senhor, isso nos ajuda a assumir o nosso lugar apropriado diante dos homens. Mesmo antes do pecado entrar na história humana, passar a fazer parte da raça humana, a humildade já era uma virtude. Adão era consciente da sua pequenez, da sua fraqueza, da sua dependência e submissão a Deus. E se tivesse conservado isso, isso guardaria de ser orgulhoso diante das demais criaturas. Desde a queda de Adão, temos motivos muito maiores para sermos humildes. Agora não somente somos naturalmente vis, como também moralmente. Somos piores do que as demais criaturas, que agem não com a consciência, com o entendimento, com a percepção verdadeira, mas por instintos. E isso é o que faz com que a nossa consciência nos condene diante de Deus, nos leve ao reconhecimento da distância moral que existe entre Ele e nós. Deus é sublime e santo, mas nós somos vis e maus. Ao reconhecer essa verdade, o profeta Isaías exclama: ai de mim! Jó abominou a si mesmo, dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Para almas assim, é que o Senhor pronuncia a bênção da primeira das bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em síntese, bem-aventurados são os que reconhecem a sua pobreza diante da santidade, da riqueza e da grandeza de Deus. Por isso Deus assegura a eles o reino dos céus. Nós precisamos ter em vista não somente a grandeza de Deus, mas também a sua graciosidade e beleza. Os anjos caídos conheciam a primeira parte, a grandeza de Deus,
E essa grandeza foi o objeto de inveja de Lúcifer. Mas eles desconheciam a segunda parte, a graciosidade e a beleza de Deus. Devemos reconhecer, queridos, quão indignos nós somos da sua bondade e da sua graça. Não há merecimento em nós para nada. Assim como Jacó, nós deveríamos confessar em todo o tempo: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, dizia Jó. E o profeta Samuel, em 2 Samuel 7,18, diz assim: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Esta é a verdadeira atitude humilde. Aqui não invoca para si nenhum merecimento, pelo contrário, reconhece que o que tem é fruto da graça de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus pela sua criatura. Nós devemos ter a disposição de viver segundo aquilo que aprendemos acerca da nossa própria baixeza. E esse é um teste muito ácido de humildade. Nós apenas temos um senso da nossa própria baixeza ou realmente demonstramos isso na prática, fazendo com que o nosso comportamento seja compatível com a verdadeira humildade? O que é que nós vivemos fazendo em relação a esse ponto? O que é que nós praticamos da verdadeira humildade? Tantas e tantas vezes, pessoas que se arrogam serem humildes, olham de cima para o seu semelhante. Deixam de reconhecer que não há nenhuma diferença entre os pecados deles e os nossos. Porque diante de Deus, tudo é pecado, tudo isso é pecado. Diante da sabedoria, do amor e da santidade de Deus, o nosso pecado é igual. Não existe pecadão nem pecadinho. Com relação à nossa conduta para com Deus, a humildade nos leva, em primeiro lugar, a admitir de livre e espontânea vontade a nossa pequenez, a nossa indignidade. A alma humilde se deleita em confessar a Deus a sua indignidade. A alma humilde não confia em si mesma e depende de Deus em todo o tempo. O orgulhoso ama a autossuficiência. Ama se achar capaz de fazer e obter tudo o que necessita. Mas o humilde tem prazer de buscar refúgio apenas em Deus, de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus, de crer naquilo que lhe foi dito na palavra: sem mim nada podeis fazer. A renunciar à honra por qualquer bem que nós façamos. Entregando a Deus essa honra, porque Ele é o único verdadeiramente digno de receber essa honra. Quando fazemos o bem, fazemos porque Deus nos concede o supremo privilégio de fazer e andar nos seus caminhos.
O salmista, no Salmo 115, verso 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. A humildade também nos faz submetermos-nos totalmente a Deus, sabendo que somos tão inferiores a Ele, que é absolutamente apropriado que nos coloquemos debaixo do seu governo. Devemos estar à sua disposição todos os dias. O pior que nós achemos estar recebendo das suas mãos ainda é melhor do que aquilo que realmente mereceríamos. Jó dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. No que diz respeito à nossa conduta para com os homens, a humildade nos previne quanto a um comportamento que aspira à ambição. A humildade produz contentamento em qualquer tipo de situação. Nos faz não ambicionar coisas altas. Também nos previne quanto a um comportamento que demonstre ostentação. Se tivermos algumas vantagens, não seremos exibidos nem extravagantes. Não faremos um desfile a fim de mostrar nossos dons e experiências. O orgulho fazia com que os fariseus fizessem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4, verso 3, mas a humildade diz: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. A humildade também nos faz evitar um comportamento arrogante e presumido. Não esperamos ser tratados como superiores. Antes, damos a outros a preferência. Como Paulo disse em várias ocasiões, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós somos o mínimo de todos os santos. Também nos evita um comportamento escarnecedor. O que poderia ser mais ofensivo do que tratar os outros com desprezo sarcástico e com orgulho? Há muitas maneiras de exaltar a nós mesmos e rebaixar aos outros. Mas a humildade nos capacita a nos acomodarmos às coisas humildes. A despeito de quão grande pareçamos ser, quão alto nós tenhamos chegado. E você sabe que quanto mais alto o homem chega, mais difícil é evitar que o orgulho lhe destrua. Você quer conhecer o caráter de alguém? Dê a ele poder. Deixa ele experimentar o que parece ser a ele um poder superior aos outros. Esse é um grande teste para a humildade. A humildade também nos evita um comportamento obstinado e teimoso. Não vamos insistir em nossos planos ou vontades se formos humildes. A humildade faz com que nós busquemos a paz com todos, a não ser que tenhamos que violar a verdade e a santidade. E aí ficaremos fiel ao maior, que é Deus. O princípio aqui descrito também é citado em 1 Coríntios 6, 7.
através das perguntas: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo aqui está perguntando: por que você contende com o seu irmão antes de aceitar sofrer a injustiça e o dano? A humildade também nos faz viver um comportamento nivelador, ou seja, um comportamento que, ao invés de se considerar igual a todos os demais, porque somos todos pecadores, que é o que faz dizer: não, esse fulano não pode estar aqui porque ele é pecador. E aí a gente tem a condição de perguntar: e quem não é? E quem não é? Porque o nosso pecado não é medido contra os outros, não. Ele é pecador porque mata e rouba. E Deus deve olhar e dizer: coitado, esse daí é pecador porque é orgulhoso, soberbo. Na verdade, nós somos medidos contra a santidade de Deus. Paulo diz assim: estaremos dispostos a dar a cada um o que devemos, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Essa é uma lição de equanimidade. Paulo nos ensina a retribuir aquilo que alguém nos devota. Também evita a nossa humildade um comportamento que se auto-justifica. E quando somos humildes, estaremos vivendo um comportamento que não vive justificando os seus erros. Pelo contrário, o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus era exatamente o contrário do que o rei Saul praticava. Saul sempre atribuiu a alguém a culpa pelos erros que teve. Davi se arrependia e reconhecia os seus erros. E por isso era perdoado. Isso porque a humildade faz com que nós estejamos dispostos a reconhecer nossas faltas e nos envergonharmos. O que, exceto o orgulho, nos impede de confessar as nossas faltas uns aos outros? Ou de sermos agradecidos quando alguém nos exorta em amor? O salmista, no Salmo 141, verso 5, diz assim: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça. Reconhecendo que alguém que me exorta, alguém que me critica de forma benigna, está fazendo o bem para mim. E isso é difícil encontrar no coração humano. Porque não se pratica a humildade, se pratica o orgulho, se pratica a soberba, se pratica aquela situação em que se considera melhor do que os demais. E isso é o que de pior pode existir no nosso coração. E como é que o espírito do amor se mostra um espírito humilde? Em primeiro lugar, a caridade, do latim caritas, ternura, amor, implica e tende para a humildade.
A caridade implica em humildade, porque o amor cristão é um amor humilde. O amor que não é humilde não é um amor divino. Não é um amor cristão de que estamos falando. Como observamos anteriormente, é a benignidade de Deus que faz com que a alma se prostre total e humildemente diante dele. Devemos ter apreciação, não somente pela grandeza de Deus, mas também pela sua bondade. Sem essa última, nós podemos ser convencidos de um grande perigo em que estamos diante de Deus, porque não seremos convencidos do quanto o ofendemos. Os anjos e os homens perdidos podem sentir a larga distância que existe entre eles e Deus, mas não se humilham por causa disso. Quando compreendemos a sua benignidade, então nos humilhamos, porque nós reconhecemos quem somos e quem Deus é. O amor implica em humildade, em que quando Deus é verdadeiramente amado, então ele é amado como sendo infinitamente superior a nós. Não podemos amá-lo como a um igual, mas com amor humilde, reconhecendo o quanto somos inferiores a ele e quanto o amor dele para conosco suporta o que ele faz em nosso favor. Aquela cruz é um dos maiores atos de amor de Deus, mas um efeito do amor. O amor inclina o coração a um espírito e um comportamento que mantém a distância adequada daquele a quem amamos. E a quem amamos, desejamos que seja honrado acima de nós. As criaturas caídas se recusam a honrar a Deus e desprezam o fato de existir uma distância entre eles e Deus. Mas quando o amor de Cristo entra no coração, então somos inclinados a respeitar humildemente os benefícios da distância existentes entre nós e Deus. Da mesma forma, o amor aos homens, que é fruto do amor a Deus, faz com que o nosso comportamento com as outras pessoas seja realmente humilde. Além disso, o amor a Deus nos leva a odiar qualquer pecado cometido contra Deus. Na mesma extensão que amamos qualquer coisa, também odiaremos o que for contrário a ela. Se amamos a Deus, devemos odiar o pecado, como também a nós mesmos por causa do pecado, que ofende a Deus. Fazendo isso, estaremos nos humilhando diante do nosso grande, santo e bendito Deus. O Evangelho tende a incentivar esses exercícios de amor, especialmente aqueles exercícios que implicam em nos fazer viver a humildade. O Evangelho nos leva a amar a Deus, como sendo um Deus infinitamente digno. Lembramo-nos quão longe o seu amor foi para que pudéssemos graciosamente interceder em favor de pobres criaturas, verme de pó, ao enviar seu precioso Filho para morrer por nós. A fim de que pudéssemos ser perdoados e desfrutar da sua presença para sempre.
a resposta mais adequada da nossa parte para tamanha condescendência é a total humildade. O Evangelho nos leva a amar a Cristo como pessoas humildes, como as pessoas humildes. Se entendemos que Cristo é tanto homem quanto Deus, então sabemos que ele é condescendente e humilde. Humildade essa nunca vista em ninguém. Cristo é humilde e manso de coração, como ele mesmo disse. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E já que ele é um mestre humilde para nós, então deveríamos nos humilhar diante dele para que o servo não se ponha acima do seu senhor. Aquele que se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos nos diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essas são as palavras de um Deus que se humilhou para se tornar como a sua criatura. Esse é o exemplo que ele nos deixa. Esse é o ensino que ele nos deu. Esse é o princípio que ele estabeleceu. O amor humilde nos leva a amar a Cristo como Salvador crucificado. Embora ele seja o Senhor da glória, ele foi grandemente desprezado e envergonhado em sua morte. Qual o efeito que essa verdade deveria provocar em nossos corações, a não ser um espírito humilde e um completo desprezo por todo tipo de orgulho arrogante? Se realmente somos discípulos daquele que é manso e humilde de coração, então deveríamos caminhar humildemente diante de Deus e dos homens todos os dias da nossa vida. Eu sei o quanto é difícil ser humilde. Há uma natureza carnal em nós que resiste a essa ideia de ser humilde. No íntimo, a gente imagina que quem se humilha é pisado, é maltratado. E a gente rejeita a ideia de ser pisado, humilhado, mesmo lembrando que Cristo fez-se humilde para isso, para que fosse colocado naquela cruz. O Evangelho nos leva a amar a Cristo como aquele que foi crucificado pelos nossos pecados. A sua morte causada pelas nossas transgressões deveria nos levar a odiar o pecado veementemente, a amar a Deus acima de tudo e a termos uma postura humilde diante dele. Que estímulo maior a humildade poderia nos dar? Por ele ter tomado a cruz em nosso lugar, nós deveríamos ver nisso um incentivo à humildade. Por causa da nossa impiedade, que contrasta com a sua benignidade. E eu quero, a partir daqui, fazer uma grande análise, algumas breves aplicações dessas verdades. Em primeiro lugar, considere a excelência do espírito cristão. Muito daquilo que chamamos de excelência na vida do justo
é, na verdade, o reflexo daquela humildade que vemos em Cristo. A Bíblia fala disso como sendo algo de muito valor, ou seja, o incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Em segundo lugar, examine o seu espírito. Verifique se ele é realmente humilde. Há muitas falsificações. Por exemplo, alguns fingem ser humildes, guardando no coração soberba, orgulho, sentimento de superioridade em relação aos outros. Alguns são naturalmente tímidos, ou seja, sem personalidade forte. Alguns são desanimados. Embora pareçam humildes, são apenas abatidos. Alguns são convencidos momentaneamente de algum pecado específico. E quando são pilhados nessa condição, se humilham. Alguns ficam abatidos diante de algumas provações. E a sua humildade não é um reconhecimento da relação entre a provação e a necessidade de ser provado. Alguns são simplesmente enganados por Satanás. Portanto, esteja certo de que a sua humildade é realmente genuína. Realmente decorre do fato de você perceber que diante da santidade de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, da benignidade de Deus, você é um indigno. Não tem nada de errado em se saber indigno com relação a Deus. Nós não podemos deixar de reconhecer a nossa pequenez diante do Deus a quem adoramos. Esteja certo de que a sua humildade é genuína. Esse é um assunto vital, porque Deus ensinou que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em terceiro lugar, só quem conhece a graça salvadora pode alcançar o espírito de humildade. Fora de Cristo, nós somos orgulhosos contra Deus e totalmente destituídos da humildade verdadeira. Não importa quão mansos e humildes possamos parecer aos olhos dos homens. Lembre-se, quem julga isso em você, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. É impossível enganar a Deus. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece desde o momento em que soprou a vida no ventre da nossa mãe. Todos os nossos cabelos diante dele estão contados. Então, o nosso estado é de rebelião contra Deus, que exige e merece a nossa humildade. Se você se recusa a sujeitar e humilhar, porque essas são condições que o caminho da salvação por Cristo exige, então deveria lembrar que esse espírito de orgulho é característico dos demônios. O livro de Provérbios está repleto de advertências quanto ao orgulho. Em Provérbios 16:5 nós lemos: abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará imune, mesmo de mãos postas, mesmo suplicando. Olhe para o faraó, Coré, Amã,
Belzazar, Herodes. E então, verifique aonde o caminho do orgulho pode levar você. Lembre-se desses exemplos para nutrir a humildade e caminhar humildemente com Deus. Olhe para Cristo, para que você possa ser perdoado do pecado do orgulho. Em quarto lugar, busquem ser mais humildes de espírito, fazendo com que a humildade permeie todas as nossas relações com Deus, mas também com os homens. Lembre-se, a nossa relação com Deus exige uma relação compatível com o semelhante. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê, se não ama a quem vê? Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Confesse o quanto você não é nada diante dele. Reconheça isso. Conheça você mesmo. Confesse o seu orgulho contra Deus. Não confie em si mesmo, mas em Deus apenas. Renuncie toda a glória, a não ser aquela glória que é devida a Deus. Submeta-se à sua vontade, a vontade que é boa, perfeita e generosa. Evite qualquer manifestação de orgulho, de soberba. Busque e lute para obter o mesmo espírito de humildade demonstrado por Cristo em sua vida terrena. Cristo não buscou glórias, não buscou reconhecimento, não temeu ser sua oposição. Valorize a graça da humildade, assim como Deus valoriza essa humildade em sua palavra. Esse foi o espírito com que Cristo viveu aqui na terra. Como disse o profeta Isaías, em Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Desculpa. Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu quero orar com você. Convido você a elevar sua mente e seu coração. Se quiser, feche os seus olhos e de forma humilde e contrita, vamos nos dirigir ao Senhor. Senhor amado, Senhor bendito, concede-nos clareza de mente e de espírito, para que possamos ver a Tua grandeza, para que possamos reconhecer como somos pequenos, Senhor. Esse é o entendimento que tem a chance de nos fazer humildes, para que possamos aprender a depender de Ti, da Tua bondade e da Tua misericórdia, porque reconhecemos que apenas desse modo seremos por Ti exaltados com a salvação e com o papel de trazer ao Teu reino vidas que estão perdidas. Rogamos assim, não porque mereçamos alguma coisa, rogamos assim em nome de Jesus, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. E amém. Vamos louvar a Deus. O amor é o bem maior, riqueza de valor para o coração, para o coração. O amor é eficaz e alegria traz.